dia, irmãos. Vamos meditar hoje nessa passagem conhecida, muito conhecida, chamada João, capítulo 8, versículo de número 32. E interessante que essa passagem foi a passagem que o nosso presidente escolheu para ser o lema da campanha dele, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então nós vamos meditar sobre ela, ok? João capítulo 8, versículo de número 32. Mas ela é tão profunda, que eu queria poder ler até um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá então. E aquele que me enviou, versículo 29, está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, versículo 30, muitos creram nele. Versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete o pecado é escravo do pecado. Versículo 35, o escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Versículo 36, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Queridos, essa passagem que fala sobre que Jesus Cristo, ele é a verdade, e por ele ser a verdade absoluta, essa verdade liberta, é algo muito tremendo. E para os dias atuais, fica um negócio assim até meio complicado de se lidar. Por quê? Porque hoje as pessoas estão lidando com uma verdade chamada verdade relativa. O que seria a verdade relativa? A verdade relativa é dependendo do olhar de cada um, dependendo da maneira como a pessoa se encontra naquela situação. Ela tem uma verdade, ela adquire uma verdade, ou ela imagina uma verdade. Mas a Bíblia não propõe isso, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que há uma verdade e há uma verdade absoluta. E através dessa verdade absoluta as coisas acontecem. Então é muito importante, porque nós estamos falando sobre e conhecereis a verdade vos libertará, uma ação que é promovida pelo fato da pessoa conhecer a verdade. Quer dizer, se a pessoa disser que conhece a verdade, mas não há uma libertação na vida dela, é provável que ela não conheça a verdade. Ou então que ela conheça uma outra verdade, uma verdade relativa, mas não a verdade absoluta, que é Cristo. E a proposta do Senhor é mostrar a verdade absoluta. Esse texto aqui é um texto intrigante, porque ele vem desde lá de cima, falando sobre essa verdade. A gente lê só ali, mas se você pegar todos os versículos lá de cima, você vai ver que ele fala sobre isso. No versículo 12, por exemplo, aqui, discurso de Jesus sobre a sua missão. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus, tu dá testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vi e para onde vou, mas vós não sabeis de onde veio e nem para onde vou. Aí, versículo 15, vós julgais segundo a carne, e eu ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Está dizendo aqui sobre a missão que ele recebeu do Pai, então ele está dizendo aqui da pessoa do Pai, está dizendo Deus me enviou. Então eu tenho esse testemunho meu, sei de onde vim, sei para onde vou, né? Tenho essa convicção, e por isso ele está dizendo aqui, vocês não sabem nada disso. Vocês não sabem de onde eu vim, vocês não sabem para onde eu vou, vocês não sabem nem de onde vocês vieram e nem para onde vocês vão. E é muito interessante isso, porque o ser humano, ele tem essa crise. Ele não sabe de onde ele veio e não sabe para onde ele vai, a menos que ele acredite na palavra. A menos que ele tome posse da palavra. E é por isso que a verdade de Deus, ela passa a ser uma verdade realmente absoluta, como ela é de fato, para aqueles que acreditam. Se a pessoa não acreditar na palavra de Deus, a verdade nunca será verdade para ela. E ela nunca vai conseguir se libertar ou ter libertação na sua vida. É muito importante isso, porque hoje nós estamos vendo uma época em que as pessoas estão se matando, se suicidando, são crises de todas as ordens, e as pessoas não sabem por que elas estão enfrentando essas crises. Simplesmente porque elas abandonaram o eixo central, a base central, que é a verdade de Deus, a verdade absoluta, a verdade, a única verdade que existe. Tá ok? Então é muito importante nós entendemos essa passagem aqui.
ok? E deixarmos essas verdades relativas e começarmos a ter realmente o desejo de conhecer a verdade absoluta de Deus. No versículo 20 ele diz: proferiu-lhe essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Versículo 21, de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, porque para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então é um confronto direto sobre a condição do homem e a condição divina. Jesus está dizendo: eu vim do céu e eu vou voltar para lá. Vocês são da terra, e se vocês não entenderem o momento, a chamada de Deus, o que Deus está fazendo por vocês, vocês morrerão nos seus pecados. E com certeza serão condenados. É isso que ele está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo para a humanidade. Olha, vocês precisam reconhecer a verdade absoluta de Deus. Aí eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Eles não perceberam que estava falando de Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então ele está falando aqui do episódio da cruz, que ele vai ser levantado e tal. E depois também do episódio que ele vai ser levado para o céu, que vai ser arrebatado. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Então ele foi mostrando a verdade através da palavra, através do que ele era, através do que ele veio fazer, e muitos creram nele porque entenderam essa verdade. E é muito importante que você entenda essa verdade e creia nele. Se você quer ser liberto, você precisa crer nele. Não há como você ser liberto. Ah, você está usando droga, você quer ser liberto das drogas? Você tem que crer em Jesus. Você está com problemas espirituais, você precisa crer em Jesus. Você está sendo perseguido, enfim, não importa o que está acontecendo na tua vida. Você só vai ter libertação, de fato, quando você conhecer Jesus. Quando você conhecer a verdade. Quando você conhecer a palavra de Deus. Amém? O versículo 31 diz: disse por Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Olha aqui, isso aqui é uma chave tremenda. Porque ele diz assim: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês se estabelecerem, se vocês acreditarem, crerem e firmarem, e fixarem, e fundamentarem as vossas vidas na minha palavra, vocês serão de fato os meus discípulos. E se forem os meus discípulos, vocês vão conhecer a verdade. Então não há como conhecer a verdade sem ser discípulo de Cristo. Não tem como nós conhecermos a verdade sem sermos discípulos. Muitos querem conhecer a verdade com, tipo, vai na igreja um dia, volta, não lê a Bíblia, não estuda a palavra, não tem tempo de oração, não tem tempo com Deus. Meu irmão, não é essa a proposta. Jesus não chamou religiosos. Jesus não chamou crentes no sentido de ter uma religião. Jesus chamou homens e mulheres para serem seus discípulos, para caminharem com ele. Falei sobre esses dias atrás sobre a questão de João Batista. Por que João Batista ficou equivocado? Por que lá na prisão ele não acreditava mais que Jesus era o Messias? Que Jesus era... Ele ficou confuso. Por quê? Porque ele não seguiu a Jesus. Você pode ser um grande homem, um grande profeta, você pode ser o que for. Mas se você não seguir a Jesus de fato, você vai ficar equivocado na chamada. E você vai ter problema. Tá bom? E você vai duvidar de que Jesus de fato seja a verdade absoluta. E quando nós duvidamos da verdade absoluta, nós começamos a abrir espaços para outro tipo de verdades, que são verdades relativas, baseadas no olhar humano, na situação humana, na condição humana. E nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para sermos libertos de todo pecado. Aí no versículo 33 diz: responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Ah, ele estava dizendo assim: nós não temos problema, nós somos uma descendência especial. Nós somos descendentes de Abraão. Então nós nunca fomos escravos. Né? E ele disse: como é que você está dizendo que vocês devem ser livres? Jesus replicou e disse assim: olha, em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, se nós cometemos pecado, nós somos escravos do pecado, a menos que nós sejamos libertos dele. E a única maneira de nós sermos libertos do pecado é conhecendo a verdade, é conhecendo a Jesus. Não há como. O homem não tem poder para sair do pecado pelas suas próprias mãos. O homem não tem condição de sair dessa prisão. A única forma dele sair do pecado é através do
do nome de Jesus, do sangue de Jesus, do poder de Jesus, para libertá-lo, para arrancá-lo dessa prisão, para limpá-lo, para perdoá-lo, para purificá-lo. Então, não há como. Por isso que Jesus está dizendo aqui, olha, ele disse assim, olha, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí no versículo número 35 diz assim, o escravo não fica sempre em casa, mas o filho fica. Está falando o quê? Que as pessoas que não conseguem servir a Deus, elas não servem a Deus por causa do pecado que arranca ela da presença de Deus, porque elas são escravas. E elas não são filhas, elas não tomaram posse da herança de ser libertos, de serem transformados pela palavra. Aí no versículo 36 diz, porém, se vos conhecerdes, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é uma condição de verdade absoluta. Se você conhece Jesus, Jesus entra na sua vida, ele muda seu cativeiro, ele muda sua história e verdadeiramente você está livre. Alguém pode dizer assim, pastor, mas alguém numa condição dessa, ele não vai pecar mais? De fato ela vai pecar. Em alguns momentos da vida dela, ela vai pecar. O problema nosso não é pecar, porque como ser humano nós vamos pecar. O problema é você ser escravo do pecado. É você pecar e não reconhecer que você pecou. E a partir daquele momento você usa o pecado até mesmo para se beneficiar em alguns momentos. E é interessante isso, porque como ser humano nós vamos pecar. João disse, se dissermos que nós não pecamos, nos fazemos mentirosos, ou faz Deus mentiroso, porque o próprio Deus diz que nós pecamos. Agora, o problema não é pecar, o problema é se confessardes os vossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e para purificar de toda justiça. Então, quando eu reconheço e eu confesso o meu pecado, a verdade de Deus absoluta vem e arranca o pecado e me liberta e me purifica. Amém? É simples assim, muito simples. Ok? Então, nessa manhã, fica essa palavra no seu coração, que você possa se entregar. Tem muita coisa aqui que daria para você meditar nessa passagem, né? Como, por exemplo, no versículo 37, ele diz, bem sei que sois descendente de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Então, Jesus vai se levantar aqui contra os fariseus que estavam ali no meio, os religiosos, que diziam ser, de fato, judeu, mas a intenção deles era matar a Cristo. Como que alguém pode matar aquilo que Deus profetizou, a bênção que Deus profetizou, o milagre que Deus profetizou, a saída para a raça humana que Deus profetizou? Então, isso mostrava que eles não eram descendentes de Abraão, mas pelo contrário, Jesus vai falar que eles eram filhos do diabo. Por quê? Porque eles tinham dentro deles, né, a mentira, o engano. E Satanás, a Bíblia diz, foi mentiroso desde o princípio. Então, a mesma guerra que nós temos no plano espiritual do bem e do mal, da luz e das trevas, nós temos sobre a verdade e a mentira. É a mesma guerra. E essa guerra é travada porque muitos que se dizem serem libertos, não são libertos. Por que não são libertos? Porque não se entregam à verdade. Não coloca a sua vida diante do Senhor. Não é verdadeiro para com Deus. Mas nessa manhã, Deus está te chamando. Seja verdadeiro com Deus. Se você falhou, vai até os pés dele e diga, Jesus, eu falhei, eu pequei, me perdoa, Senhor. E não tenha dúvida que ele vai libertar a sua vida. Aqui está essa palavra para você e que Deus possa usar essa palavra para mudar o seu histórico, para mudar o seu cativeiro, para mudar a sua vida. No nome de Jesus, seja abençoado nessa data. Amém?